como ele foi se transformando depois. E aí eu vou pegar algumas noções, algumas categorias poéticas do Bachelard para refletir, então, sobre as imagens fílmicas. E para ilustrar isso, eu vou passar aqui, infelizmente a gente não tem tempo, mas uma outra oportunidade talvez possamos fazer isso. Vou passar aqui uma edição de 6 minutos que eu fiz do filme Babalush, que é um filme lindíssimo, de 1956, mas que recebeu o Oscar de melhor roteiro, recebeu o prêmio em Cannes e em diversos outros festivais. Bom, então vamos entrar aqui no que é imaginação para Bachelard. Bachelard, assim como Sartre também, embora depois eles tenham tomado caminhos diversos, diferentes, o Bachelard, a leitura dele é uma leitura que nos seduz de imediato. A primeira vez que eu peguei o Bachelard foi um livro de epistemologia e o Novo Espírito Científico, e o que me causou estranheza é que esse livro era escrito, então, falando da ciência do século XX, das revoluções científicas que aconteceram no século XX, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, as geometrias neuclidianas, mas, ao mesmo tempo, a linguagem que ele usava era uma linguagem muito poética. Então, ele falava de ciência uma linguagem que não era linguagem precisa, cartesiana ou positivista que se usava na época. Mas isso vai tornando a leitura do Bachelard muito fascinante. É um estilo de refletir, de filosofar bastante peculiar. É um estilo que leva com que ele se afaste do academicismo, embora tenha sido orientando de Leon Bloomsbury, que era um matemático formal, filósofo matemático. O Bachelard vai se distanciar muito desse formalismo, e vai fazer uma filosofia aberta, por isso que eu coloquei desconcertante, ousada, sempre criticando a tradição. E isso vai tornando cada vez mais sedutora essa leitura do Bachelard. E o que é estranho é que a sua obra é dividida em duas linhas, o que não é comum. Porque ele vai ser, de um lado, o epistemólogo, o filósofo da ciência, que vai falar das revoluções que estavam ocorrendo no interior das teorias científicas no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que era a teoria da relatividade, a mecânica quântica, a geometria neuclidiana. Então, ele vai pensar que são essas revoluções, interiormente, penetrando e mergulhando no interior da ciência. E, de outro lado, ele vai ter uma obra que é toda voltada para a poética, para a poesia, para a literatura, para as artes de um modo geral, onde ele vai falar dessa imagética, desse processo imaginário, não só de criação do artista, mas também daquele leitor da arte que, ao ler o artista ou ao observar o artista, se torna também um criador, se torna também um proliferador de imagens. Então, ele joga com esses dois campos. Assim. E é uma trajetória, a trajetória da imaginação interessante, da imagem da imaginação, porque ele começa justamente analisando o que é imagem na epistemologia. E nesse momento ele é filósofo da ciência, o epistemólogo que quer renegar a imagem, quer renegar a imaginação. A imaginação é algo pejorativo, é algo que vai impedir a comunidade científica de chegar à objetividade.
laboratório. E aí, ele vai, nesse livro, A Formação do Espírito Científico, propor o que ele chama de uma psicanálise do conhecimento objetivo. Essa psicanálise é justamente uma forma de afastar a imagem que está penetrando e contaminando a precisão e a objetividade da ciência. Então, é uma atenção que o cientista tem que ter para afastar esse imaginário da ciência. Nesse mesmo ano, ele é convidado, dois fatos acontecem. Ele é convidado por Javespir, poeta, para escrever um artigo sobre poesia. E ele escreve um artigo Instante Poético, Instante Metafísico, que está também no Direito de Sonhar. E ele vai, então, começar a se interessar por poesia, pela própria arte. Nesse mesmo ano, acontece um outro fato interessante. Ele vai para um congresso de filosofia da ciência. E nesse congresso de filosofia da ciência, não sei porquê, um poeta jovem de 20 anos, Bachelard já mais velho, o dobro da idade, encontra esse poeta chamado Roger Caillois, e esse poeta indica ao Bachelard a leitura dos Cantos de Monroe, que é um poema de Baudelaire. É uma poesia lindíssima, mas muito violenta, onde a imagem tem uma força que te arrebata, mas ao mesmo tempo te sacode, fala de estupros de criança, fala do modo como se transforma em animais. Então, é uma poesia violenta, mas muito sedutora. E o Bachelard fica tão apaixonado por essa poesia de Baudelaire que escreve um livro chamado Baudelaire, dissecando o que seria esse imaginário animal que existe nos poemas de Baudelaire. Aí ele escreve um livro, que ele ainda está muito presente como filósofo da ciência, que é a Psicanálise no Fogo. E esse livro é um livro muito importante. Houve até um seminário lá em Dijon só sobre esse livro, porque ele começa no início, na introdução, dizendo tudo que eu já falei aqui, que a imaginação é prejudicial, que ela deve ser afastada do campo da ciência, que ela é perniciosa, e no meio do livro parece que é outra pessoa escrevendo. Ele já está penetrando no imaginário do fogo e falando de forma poética de um elemento que é o fogo. E remetendo lembranças da infância, e da lareira, e ele então traz todo esse. Ele entra e envereda por um caminho que é o caminho da poesia, da literatura, da arte. E aí ele começa a entrar, a escrever nessa outra linha, que é a linha da vertente poética. E aí ele vai tentar definir, tentar delinear o que é imagem e o que é imaginação. E olhando para o seu momento histórico, ele vê que o que predominava era uma noção de imaginação, tanto na psicologia como na filosofia, que era uma noção de imaginação como imaginação reprodutora. Então, a imaginação era, como a gente vai ver em Descartes, por exemplo, você olha essa mesa, fecha os olhos, e você tem a imagem da mesa. Então, a imagem, imaginar, é pensar, ou ter a visão na sua mente de um objeto que você percebeu. Então, essa imaginação, essa imagem, elas eram tratadas e analisadas dentro da teoria do conhecimento. Era uma análise psicognosológica.
tanto a psicologia como a filosofia faziam isso. Elas analisavam essa imaginação no interior da teoria do conhecimento. Então, o que acontecia? A imaginação era sempre desprezada, menosprezada, como inferior. Porque, de um lado, eu tinha a percepção, que era algo presente, forte, eu estou olhando essa mesa, eu tenho a percepção presente aqui, e a ideia estava sempre ligada, a gente lembra do verdade, estava sempre ligada à noção de verdade, e eu vou ter no meio delas a imagem, que era algo depreciativo. E o que Bachelard quer fazer na vertente poética é resgatar a importância e a autonomia dessa imaginação, dessa imagem. Ele quer que essa imagem não seja simplesmente reprodutora. Ele quer que a imagem seja criadora. A imagem para Bachelard vai ser criadora de um novo real, de uma nova realidade. Ele é